Boa tarde, gente. Mais uma aula de álgebra linear 1. Vamos juntos. Hoje nós temos na pendência um exercício que nós deixamos e vamos começar sistemas lineares. Então, para já. Bom, nós deixamos este exemplo de uma matriz 3 por 3 para a gente verificar se ela é inversível e, no caso, quem é a sua inversa. Então, começando, a gente pega a matriz e do lado dela põe a matriz identidade e nós vamos escalonar a matriz. E, da mesma forma, o que a gente fizer com ela, a gente vai passar a operação para a identidade. Quando chegar no final do escalonamento da matriz, se chegarmos à matriz identidade, ela é inversível. E o que acontecer do outro lado será a inversa da matriz. Então, começando aí, tá? Bom, na linha 1 nós já temos o pivô, que é 1, então precisamos zerar os outros elementos da coluna 1, que é o 2 e o 3. Para zerar o 2 que está debaixo do 1 do pivô, vamos trocar a linha 2 por linha 2 menos 2 linha 1. Quando a gente faz isso, a gente chega na linha 0 menos 4, 0. Ora, do lado direito, eu tenho que fazer a mesma coisa com a matriz identidade. Eu vou trocar a linha 2 dela, que é 0, 1, 0, por isso, menos duas vezes linha 1. 0 menos 2, menos 2. 1 menos 0, 0. E 0 menos 0, 0. Beleza. Agora, eu preciso também na coluna 1 zerar o 3 que está embaixo. Então, eu vou substituir a linha 3 por linha 3 menos 3 linha 1. Aí vai ficar 3 menos 3, 0. Menos 3 com menos 3, menos 6. E menos 3 com menos 3, menos 6. Na da direita, vamos ficar com, lembre-se, linha 3 menos 3, linha 1. 0 menos 3 vezes 1, menos 3. 0 menos 3 vezes 0, 0. E 1 menos 3 vezes 0, 1. Okay? Então, vamos passar este resultado para o próximo slide, para a gente não se perder. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos mexer na linha 2. Ora, para fazer o pivô da 1, pivô aí está sendo menos 4, para fazer da 1, nós vamos multiplicar a linha 2 por menos 1 quarto. Aí ela passa a ser 0, 1, 0. Ora, lá na matriz do lado direito, multiplicando a linha 2 por 1 quarto, nós teremos, por menos 1 quarto, nós teremos meio menos 1 quarto, 0. Muito bem. Agora na linha 2 nós temos o pivô aí. Só que em cima dele e embaixo dele não são números iguais a 0. Então preciso zerar o que está em cima dele, que é o 1, e o menos 6 que está debaixo dele. Então começarei com a linha 3. Para zerar o menos 6, eu vou substituir a linha 3 por linha 3 mais 6 vezes linha 2. Então, quando eu fizer 0 mais 6 vezes 0 dá 0. Menos 6 mais 6 vai dar 0. E menos 6 mais 0 vai dar menos 6. Já do outro lado, menos 3 mais 6 vezes meio, que é 3, dá 0. 0 mais 6 vezes menos 1 quarto, menos 3 quartos. E 1 mais 6 vezes 0 dá 1. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou agora zerar aquele 1 que está em cima do pivô da linha 2. Para isso, eu vou trocar a linha 1 por linha 1 menos linha 2. Então, vamos fazer isso. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. E 1 menos 0, 1. Já no lado direito, 1 menos meio, né? Linha 1 menos linha 2. 1 menos meio, meio. 0 menos menos 1 quarto, mais 1 quarto. E 0 menos 0, 0. Pegando este resultado e passando para o próximo slide, nós temos o seguinte. Agora, eu vou para a linha 3 da matriz do lado esquerdo, que é o pivô dela está sendo menos 6, e eu quero transformar no menos 6 no 1. Então, eu vou pegar a linha 3 e multiplicar por menos 1 sexto. Vou fazer isso, eu obtenho 0, 0, 1. Do lado direito, multiplicando a linha 3 por menos 1 sexto, eu vou ficar com 0. Né? Vai ficar 3 sobre 12, que é 1 quarto, e menos 1 sexto.
que falta para terminar o escalonamento do lado esquerdo? Na linha 3, onde eu tenho o pivô, os outros elementos dessa coluna, né, que é na coluna 3, tem que ser tudo zero. O da segunda linha é zero, mas o da primeira não é. Então, eu vou ter que zerar aquele 1 lá. Então, o que eu vou fazer? Trocar a linha 1 por linha 1 menos linha 3. E ao fazer isso, linha 1 menos linha 3 vai ficar 1, 0, 0. Do lado direito, linha 1 menos linha 3 vai ficar meio menos 0, meio. 1 quarto menos 1 quarto, 0. E 0 menos menos 1 sexto, mais 1 sexto. Ora, então, nós chegamos do lado esquerdo na matriz identidade. Portanto, esta matriz que foi dada no exemplo 3, a matriz B, ela é uma matriz inversível e a sua inversa é essa matriz que está do outro lado. Meio, 0, 1 sexto, meio menos 1 quarto, 0, 0, 1 quarto, menos 1 sexto. Ela é a inversa dela. Veja que foi rapidinho, né? Tinha algum aluno mandou para mim, falando, não, posso fazer como no ensino médio, que pegava, multiplicava por uma outra matriz cheia de letrinha, né, igualava a identidade, mas aí no caso de uma matriz 3 por 3, você vai ficar com 9 equações, 9 incógnitas, é uma coisa tanto louca, né? Muito trabalhosa. Assim é mais fácil e mais rápido. Muito bem, vamos começar agora a matéria de sistemas lineares. Primeiro, uma equação linear com incógnitas x1, x2, xn, e. Bom, primeiro vamos fazer o seguinte. O que é uma equação linear com incógnita só x? É uma equação do tipo ax igual a b. O que é uma equação linear com incógnitas x, y? Ax mais by igual a c. C, A e B são números, tá? Uma equação linear com incógnitas x, y, z. Vai ser um número A vezes x, mais um número B vezes y, mais um número C vezes z, igual a um número que a gente pode chamar de D. Ora, se eu for fazer isso com a letra do alfabeto, x, y, z, vai acabar. Então, a gente vai fazer da forma que, com índices, colocando incógnita x1, incógnita x2, incógnita x3, vai que eu estou com 400 incógnitas, né? Aí eu faço x1, x2, x3 até x400. O que é uma equação linear com essas incógnitas? É uma equação do seguinte tipo. Eu pego um número, multiplico pela primeira incógnita, mais um número vezes a segunda, mais um número vezes a terceira, e aí vai até um número vezes a última. E essa soma tem que dar igual a um número. Okay? Bom, na frente da incógnita x1, este número, que a gente vai chamar depois, né, vai batizar ele, vamos chamar de A1. Na frente do x2, a gente vai colocar um número que a gente vai chamar de A2. E aí vai, na frente do x9, se bota o A9. Na frente do x25, o A25. E do lado direito, não tem índice nenhum. Muito bem. Esses azinhos que estão junto com as incógnitas são chamados coeficientes das incógnitas. Então, o A1 é o coeficiente da incógnita x1, o A2 é o coeficiente da incógnita x2 e assim até o último. E o Bzinho que fica lá do outro lado é chamado termo independente da equação. Independente porque ele não está envolvido com as incógnitas. Tá? Incógnitas são valores desconhecidos que você vai procurar saber quais são os seus valores na equação. Exemplos. Exemplo 1 e exemplo 2. Exemplo 1. Eu tenho uma equação linear com duas incógnitas. Uma incógnita x e uma incógnita y. Então, eu tenho 5x menos 2y igual a menos 1. Então, quem é o coeficiente da incógnita x? 5. Quem é o coeficiente da incógnita y? Menos 2. Quem é o termo independente da equação? Menos 1. Beleza. Exemplo 2. Uma equação linear com três incógnitas, x, y e z. Quem é o coeficiente de x? 1. 1 vezes x, que a gente põe só x.
Coeficiente de y, 1. 1 vezes y, bota só y. E o coeficiente de z, 1. Quem é o termo independente? 10. Exemplo 3. 0x mais 0y igual a 0. Também é uma equação linear com duas incógnitas. Coeficiente de x, 0. Coeficiente de y, 0. Termo independente, 0. E o quarto exemplo, uma equação linear com quatro incógnitas. X, y, z e w. Todos os coeficientes são iguais a 0 e o termo independente é igual a 6. Tudo bem? Um sistema linear com m equações e n incógnitas é um sistema do tipo. Bom, vamos precisar. Comece com as incógnitas. Eu vou ter n incógnitas, ou seja, um x1, um x2, um x3, um x4 até o xn. E eu vou ter m equações envolvendo essas incógnitas. Então, veja aí, olha, a primeira equação, eu vou ter uns coeficientes na frente das incógnitas igual a um determinado termo independente. Depois eu vou ter uma segunda equação com os determinados coeficientes e um determinado termo independente. E aí eu vou ter a última equação, que são m, então é a equação de número m, com um certo número de incógnitas, que são n incógnitas também, né? E um termo independente. Bom, para você diferenciar que você está falando da equação 2 e não da equação 1, vamos começar do lado direito. As incógnitas. Eu agora vou botar índice nela. Desculpa, os termos independentes. Eu agora vou colocar índice neles. Então, eu vou chamar B1 quando eu me referir ao termo independente da equação 1. B2 ao termo independente da equação 2. B8 ao termo independente da equação 8. Bm ao termo independente da equação m, ok? Agora vamos ao lado esquerdo, em relação aos coeficientes. Eu poderia usar o primeiro coeficiente, por exemplo, A1, A2, A3 até a n. Na segunda equação, usaria C1, C2, C3 até Cn. E aí eu ia mudando as letras, mas vai que esse número de equações é 100. Onde é que eu ia achar tanta letra assim diferente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a letra A para todo mundo. Aí não dá para a gente fazer A1, X1, A2, X2 até a N, Xn, porque como é que eu vou fazer isso na segunda equação? Certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com dois índices. Veja lá, equação 1. Na equação 1, o primeiro índice de todos os coeficientes é 1. Veja, A1, A12, A12, A13, A1n. O que significa isso? O primeiro índice está dizendo que eu estou me referindo à primeira equação. O segundo índice, ele se refere a qual incógnita o coeficiente é. Veja, A1, o segundo índice é 1, então ele é a incógnita do x1. A12, o segundo índice é 2, ele é o coeficiente da incógnita x2. A1n, o segundo índice é n, então ele é um coeficiente da incógnita xn. Então, se eu falar para você, A54. Então, A54, como o primeiro índice é 5, isso é um coeficiente da quinta equação. E como o segundo índice é 4, ele é um coeficiente da incógnita x4. Então, ele é o coeficiente de x4, só que na quinta equação. A129. Então, ele é o coeficiente do x29 na primeira equação. Perfeito? Muito bem. Então, um sistema linear de n incógnitas e n equações. Então, o que representa essa chavinha aí? Essa chavinha do lado esquerdo do sistema significa dizer que eu quero que todas essas equações funcionem ao mesmo tempo. Eu estou procurando valores, né, de
x1, x2, x3, que satisfaçam todas as equações ao mesmo tempo. Eu vou voltar lá nas equações lineares para a gente conversar um pouquinho, ok? Deixa eu botar aqui um número. O número, o par, né? X igual a zero e y igual a meio. O que acontece quando trocar x por zero e y por meio? Olha aí na equação 1. 5 vezes 0, 0. Menos 2 vezes meio, menos 1. 0 somado com menos 1 dá igual a menos 1. Então, o x igual a 0 e o y igual a mais meio, a gente diz que ele resolve esta equação linear. Ele é uma solução dessa equação linear, ou seja, o par 0, meio é uma solução desta equação linear, ok? Agora, se eu colocar assim, y é 3 e x é 1. Vamos lá? Se x for 1 e y for 3, 5 vezes 1, 5. Menos 2 vezes 3, menos 1. Menos 6. 5 menos 6, menos 1. Ou seja, o par também resolve. O par 1, 3 também é uma solução desta equação linear. Então, uma equação linear, ela pode ter mais de uma solução. Ok? No caso aí, só eu já apontei duas. No segundo exemplo, por exemplo, se o x for 1, o y for 2 e o z for 7, então a gente diz que é tripla, porque são 3 incógnitas, então a solução precisa apresentar 3 valores, então a gente diz que é a tripla 1, 2, 7, na ordem, então o x tem que ser 1, o y 2 e o z 7. Ele é uma solução desta equação. Se eu pegar, por exemplo, 10, 0, 0, também resolve. Quando x for 10, y é 0, z é 0, também resolve. Então, também tem mais de uma solução para esta equação aí. No exemplo 3, qualquer dupla que você pegar xy, qualquer número que você botar para x e número botar para y, vai dar certo. Porque qualquer número que você botar para x, quando multiplicar por 0, vai dar 0. Qualquer número que você botar para y, quando multiplicar por 0, vai dar 0. Aí a soma vai dar 0. Então, neste exemplo 3, de cara, você já vê logo que tem infinitas soluções. Qualquer par xy, né, resolve isso aí. Agora, no exemplo 4, eu vejo o seguinte. Olha, quem tem que ser x, y, z e w para que essa soma dê 6? Resposta, impossível achar x, y, z e w de modo que essa soma dê 6. Porque qualquer coisa que eu botar para x, y, z e w, por ele estarem multiplicado por 0, essa soma vai dar 0 e nunca vai dar 6. Então, a gente diz que essa equação linear aí, ela não tem solução. Então, veja, eu quero chamar a atenção para essa quarta equação linear. Toda vez que eu tiver 0 vezes as incógnitas, 0 vezes a primeira incógnita, 0 vezes a segunda, 0 vezes a terceira, e isso ficar igual a um número diferente de 0, esta equação não tem solução. Ok? Então, o que vinha a ser uma solução para o sistema linear? Como são n incógnitas, se são duas incógnitas, uma dupla. Se são 3 incógnitas, uma tripla. Se são 4 incógnitas, uma quádrupla. Se são n incógnitas, a gente chama de n-dupla. Uma n-dupla, n-dupla, ok? Então, é uma n-dupla, porque são n números. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, até alfa n, de modo que essa n-dupla, ela é solução de cada uma das equações que compõem o sistema. Então, para alguém, né, uma dupla, uma tripla, uma quádrupla, resolver um sistema, ele precisa resolver todas as equações que compõem o sistema. Então, essa chavinha aí está dizendo o seguinte, eu quero que resolva tudo ao mesmo tempo. Tem que ser alguém que consiga resolver todas elas ao mesmo tempo, simultaneamente. Perfeito? Muito bem. Veja. Esse sistema linear que eu peguei aqui agora parece com o anterior, que está embaixo. Sim? Qual é a diferença? A diferença é que
Nos termos independentes, eu troquei tudo por zero. Quando um sistema linear tem todos os seus termos independentes iguais a zero, a gente diz que é um sistema linear homogêneo. Então, o que é um sistema linear homogêneo? É aquele que tem os termos independentes todos iguais a zero. Beleza? Não importa que sistema linear foi o que você pegou. Se todos os termos independentes forem nulos, o sistema é homogêneo. Agora, um sistema linear homogêneo, ele está sempre associado a um outro sistema que não é homogêneo. Ora, como é que é feita a associação? Através dos coeficientes. Se os coeficientes são todos iguaizinhos, na mesma posição, iguaizinhos, se a diferença entre eles é só o termo independente, os termos independentes, então a gente diz que o homogêneo está associado ao outro que não é homogêneo. Tá? Se ele mantiver todo o número de equações, todo o número de incógnitas, todos os coeficientes, e só mudar os termos independentes, que podem ser antes números diferentes de zero e passou a ser tudo zero, então a gente diz que o homogêneo está associado ao não homogêneo. Beleza. Agora vamos a algumas observações teóricas. Primeiro, quando a gente fala, vamos voltar aqui, sistema homogêneo. Primeiro aí, quem é uma solução com certeza desse sistema homogêneo? Uma solução para ele é a solução formada só por zeros. x1 é zero, x2 é zero, x3 é zero, xn é zero. Por quê? Porque se todas as incógnitas se ficarem zero, ela multiplicada por qualquer coeficiente desse aí, vai dar sempre zero na resposta. Então, se for duas incógnitas, a dupla 0, 0 é uma solução do sistema homogêneo. Se for com três incógnitas, a tripla 0, 0, 0 é uma solução do sistema homogêneo. Se for um sistema com n incógnitas, a n-dupla 0, 0, 0, ou seja, n zerinhos, é uma solução do sistema homogêneo. E a gente chama isso de solução trivial. É óbvio que o 0, 0, 0 vai ser solução de um sistema homogêneo. A questão não será essa. A questão é, haverá outras soluções além desta trivial? Então, falou de trivial, é a solução nula. Okay? Observação 2. O conjunto de todas as soluções de um sistema linear é chamado conjunto solução ou solução geral do sistema. Então, me dê a solução geral do sistema. Eu quero que me dê todas as soluções dele. Me dê o conjunto solução do sistema. Eu quero todas as soluções dele. Dois sistemas lineares são ditos equivalentes se possuem a mesma solução geral. Então, eu estou com um sistema na minha mão, outra pessoa está com um sistema na mão dela. Aí vamos olhar para as soluções deles. Se a solução de um, a solução geral, todas as soluções de um, coincidir com todas as soluções do outro, mesmo conjunto, solução, então esses sistemas são chamados sistemas equivalentes. Os sistemas não têm que ser o mesmo sistema, eles são equivalentes. Podemos ter sistemas diferentes com a mesma solução, tá? Muito bem. Um sistema linear. Agora vamos falar sobre as soluções. Um sistema linear é dito compatível se admite solução. Ok? Então, tem solução, eles dito compatível. Existe um sinônimo para isso. Ele é também dito possível. Então, compatível é a mesma coisa que possível. Então, um sistema será possível ou compatível quando você tentar resolver ele e você vai conseguir achar pelo menos uma solução para ele. Beleza. Tem solução, não diz quantas, mas tem. Caso ele admita apenas uma solução, ele é dito compatível e determinado. O sinônimo disso, possível e determinado.
Então, o que é um sistema possível e determinado? É um sistema que possui solução e apenas uma. Ok? Se ele possui mais de uma solução, e a gente vai ver depois que se ele possuir mais de uma, ele vai possuir infinitas, ele é dito compatível e indeterminado. Então, se tem solução, aí você pergunta, quantas? Uma só, compatível e determinado. Tem solução, quantas? Ah, tem mais de uma, compatível e indeterminado. Mas só que eu botei entre parênteses aí, olha, quando a gente vai ver daqui a pouco. Quando ele tiver mais de uma, ele vai ter já infinitas. Nunca vai ter duas só, três só, quatro só. Tem mais de uma, já vai ter logo infinitas. Muito bem. 4. Observação 4. Um sistema linear é dito incompatível se não admite solução. Então, resumindo, um sistema linear pode ser compatível ou incompatível. Incompatível não possui solução. Compatível possui solução. Em outras palavras, ele pode ser possível ou impossível. Okay? Se for possível, se for compatível, ele pode ser determinado, se tiver uma solução só, ou indeterminado, se tiver infinitas. Muito bem. Observação 5. Esse sistema linear que a gente colocou aqui em cima, vou voltar para ele. Vou voltar os slides. Esse aí, que tem um asterisco aí do lado. O sistema linear padrão com N incógnitas e M equações. Veja aí, quem são os coeficientes dele? São os azinhos, né? Com dois índices. Termos independentes, B1, B2, Bm. Incógnitas, x1, x2, x3, xn, desculpa, xn. Esse sistema linear, e qualquer sistema linear, ele pode ser escrito na forma matricial. Como é a forma matricial? Primeiro a gente monta uma matriz formada pelos coeficientes. Então, olha, A1, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n. Veja que os índices já ficam montadinhos, né, para formar a matriz. Né? Exatamente, linha, coluna. Vezes a matriz coluna formada só pelas incógnitas, x1, x2, xn, igual à matriz coluna, né, uma coluna só, formada pelos termos independentes. Ora, se você pegar a matriz dos coeficientes, multiplicar pela matriz das incógnitas, vamos lá, multiplicação, linha 1 com coluna 1, vai ficar o quê? A11, x1, A12, x2, A13, x3, até A1n, xn, somados. E isso vai ter que ficar igual ao outro lado, a B1. Se você pegar a linha 2 da matriz dos coeficientes e multiplicar pelas incógnitas e igualar o outro lado, você vai ficar com a linha 2 do sistema. E assim até a última. Então, esta forma matricial, esta primeira matriz aí, é chamada de matriz dos coeficientes. A gente vai representar pela letra A maiúscula. Do lado, multiplicando, eu tenho a matriz das incógnitas, eu vou representar pela letra X maiúscula. E do lado direito, nós temos a matriz dos termos independentes, que eu vou representar pela letra B maiúscula. Caso o sistema seja homogêneo, okay? Caso o sistema seja homogêneo, a gente representa o B maiúsculo pelo zero, tá? Mas o zero, que eu vou falar aqui, só observar o item 6, é exatamente como está escrito aí no item 6. O sistema linear A vezes x igual a zero, o que é isso? Ele é o sistema linear homogêneo associado ao sistema linear não homogêneo A vezes x igual a B. Então, se todos os Bzinhos da matriz dos termos independentes forem iguais a zero, então no lugar de escrever o Bzinho, eu escrevo o zero da matriz nula. Que matriz nula é essa? Uma matriz coluna. Com quantas linhas? M linhas. Quantas colunas? Uma coluna. Ok? Então, sistema associado, lembre, homogêneo associado.
mesmas incógnitas, mesma matriz dos coeficientes, só que no lugar do B, dos termos independentes, eu uso a matriz nula, coluna 0, 0, 0, 0, 0. 7. E penúltima observação, são 8 só. Uma matriz coluna Y é solução do sistema linear. Que sistema linear? A vezes x igual a b. Então, essa maneira de escrever um sistema linear é muito mais rápida, prática, do que ter que escrever aquela chave com aquele monte de equação, ok? Então, em vez de escrever a chave com um monte de equação, eu apenas vou escrever, olha, considero o sistema linear ax igual a b. Pronto. O A é a matriz dos coeficientes, o B é a matriz dos termos independentes, e acabou. Então, quando é que uma matriz coluna? Por que coluna? Porque, para falar de solução, as soluções são ênuplas, são N, né? Uma vai ficar no lugar do x1, uma vai ficar no lugar do x2, uma vai ficar no lugar do x3, aí vai até a última ficar no lugar do xn. E como a matriz x é uma matriz coluna, então y tem que ser uma matriz coluna. Então, a matriz coluna é uma solução do sistema se quando você substitui a incógnita por essa matriz, a igualdade se verifica. Por exemplo, se eu falar para você, x mais 3 é igual a 7. Por que 4 é uma solução dessa equação? X mais 3 igual a 7. Porque quando eu trocar o x por 4, a igualdade se verifica. 4 mais 3 dá 7. Okay? Por que 1 não é solução de x mais 3 igual a 7? Porque quando eu troco a incógnita x por 1, a igualdade não se verifica. Então, se eu pegar o sistema ax igual a b e trocar a incógnita x por uma matriz coluna y, e a igualdade der certo, a vezes y der b, então quer dizer que y é uma solução do sistema. Se não der certo, não é uma solução do sistema. E por fim, se eu pegar a matriz dos coeficientes e pegar a matriz dos termos independentes e montar uma matriz só, juntando, botando uma do lado da outra, conforme está aí na tela, a gente monta uma matriz chamada de matriz ampliada do sistema. Então, o que é a matriz ampliada do sistema? É uma matriz formada pela junção da matriz dos coeficientes com mais uma coluna do lado, que é a coluna formada pelos termos independentes. A gente bota uma barrinha separando os Bzinhos dos Azinhos para você enxergar e verificar que da barrinha para a esquerda você tem a matriz dos coeficientes, da barrinha para a direita você tem a matriz dos termos independentes. Então, essa matriz ampliada, ela tem o mesmo número de linhas, porque é o número de equações. Ela só aumenta uma coluna em relação à matriz A dos termos dos coeficientes. A matriz A dos coeficientes, né? Porque a matriz A dos coeficientes, ela tem N colunas. Vai até a coluna N. Vai aumentar uma coluna, que é a coluna dos Bzinhos. Só isso, aumentar uma coluna só. Muito bem. Muito bem, agora nós temos aí os exercícios. Exercício número 1. Que relação existe entre o posto da matriz A e o posto da matriz ampliada AB? Bom, um exercício aí já do formato, do tipo de exercício que a gente deve cobrar em prova, né? Então, vamos lá. O que é mesmo o posto de uma matriz? Você vai pegar a matriz, vai ver a sua matriz escalonada, reduzida por linhas, e vai ver quantas linhas não nulas ela tem. Esse número de linhas não nulas vai dar o posto da matriz, ok? O que a questão pergunta é, o posto da matriz dos coeficientes é igual, é maior, é menor igual, é maior igual que o posto da matriz ampliada? Qual dessas relações é a verdadeira? Parece uma questão difícil, mas não é. Vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve isso aí. Vamos ver. Estou aqui copiando a questão. Que relação existe entre o posto de A e o posto de AB? Muito bem, vamos desenhar aqui. Só com o desenho da matriz ampliada a gente já resolve o problema. Nós precisamos pegar essa matriz aí e escalonar, perfeito?
Beleza, vamos escalonando, escalonando, escalonando. Se aparecer linha nula, olha a matriz como um todo, tá? A matriz como um todo, do parênteses lá do início até o parênteses do final. Quando você terminar o escalonamento, pode aparecer linha nula? Pode, mas se aparecer linha nula no final, os azinhos vão ter virado zero e o bzinho também, sim? Então vai zerar tudo, isso não quer dizer absolutamente nada no sistema, porque 0, inclusive no B, vai ficar 0x1 mais 0x2 mais 0x3 mais 0xn igual a zero. E isso, em termos de soluções, qualquer coisa resolve isso. Já falamos isso anteriormente. Então, as linhas nulas não são um problema, mesmo porque o que a gente se interessa é com as linhas não nulas. Mas vamos então falar dessas linhas não nulas. Terminei o escalonamento e vou contar agora as linhas não nulas. Então, vamos raciocinar da seguinte forma. Linha não nula. Se tem uma linha não nula, tem um pivô, que é o primeiro elemento não nulo da linha não nula, que tem que ser 1, sim? Vamos lá. Nesta linha não nula, eu tenho que saber onde é que está o pivô. Se o pivô está entre os azinhos, do lado esquerdo da barrinha, entre os azinhos, na matriz dos coeficientes, então esta linha, olhando para a matriz ampliada como um todo, ela não é nula. Perfeito. Mas olhando só para a matriz dos coeficientes, que está antes da barrinha, ela também não é nula, já que o 1zinho está aí entre os coeficientes. Perfeito? Então, se na linha nula, não nula, como um todo, o 1 pivô tiver do lado esquerdo da barra, entre os coeficientes, então a linha é não nula tanto para a matriz como um todo, como para a matriz A, apenas a matriz que está antes da barrinha. Então, ela conta uma linha não nula tanto para A, como conta uma linha não nula para a ampliada. Perfeito? Muito bem. Mas pode ser que quando você olha para essa linha não nula, o 1 está lá no final, ou seja, está entre os bezinhos, lá no meio dos termos independentes. Antes dele é tudo zero. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o último número é 1. Então, quando eu olho para a matriz ampliada como um todo, a linha não é nula. Então, ela conta uma linha não nula. Sim? Mas, quando eu olho para a matriz dos coeficientes, só os azinhos, esta linha é nula. Porque antes da barrinha, tudo é zero nessa linha. Então, ela conta uma linha nula. Se é uma linha nula, ela não entra na contagem do posto. Então, lembrando que a contagem do posto é das linhas não nulas. Então, por exemplo, você está com a ampliada, que é uma matriz, você está com a dos coeficientes, que é 3 por 3. E aí você tem mais uma coluna direita, que é dos termos independentes. Se aparecer a linha 0, 0, 0, 1, então, na matriz dos coeficientes, que é só as 3 primeiras colunas, está 0, 0, 0. É uma linha nula. Mas na matriz como um todo, está 0, 0, 0, 1. Na ampliada, ela não é nula. Okay? Então, ela conta uma linha não nula na ampliada, mas não conta na matriz dos coeficientes. Então, qual é a relação entre o posto das duas? Ora, quem vai ter mais linhas não nulas? A ampliada ou a dos coeficientes? Resposta: a matriz ampliada. Ela pode ter o mesmo número de linhas não nulas que a matriz dos coeficientes, perfeito? Desde que o 1 venha aqui na frente, na parte dos azinhos. Então, o que contar para a ampliada também conta para a matriz dos coeficientes, mas ela pode ter a contagem para ela maior, a ampliada pode ter maior, se o 1zinho, se o pivô cair no meio dos bezinhos e não no meio dos azinhos. Então, a resposta é o posto da matriz dos coeficientes é um número menor ou igual ao posto da matriz ampliada. Beleza. Então, é uma questão assim de raciocínio, de posto, do que vai acontecer no final. É fácil? Não é fácil esse tipo de questão. Eu sei que não é fácil, mas faz parte da matéria.
Muito bem. Exercício 2. Afirmação. A afirmação: se o sistema linear AX igual a B admite duas soluções distintas, então ele possui infinitas soluções. Ela é verdadeira ou falsa? Bom, eu já havia falado anteriormente que o sistema, quando ele possui mais de uma solução, ele já vai ter infinitas soluções. Chegou a hora da gente ver o porquê disso, né? Através desse exercício aí. Então vamos lá. Vamos considerar que esse sistema aí possua duas soluções distintas. Então eu vou chamar de Y e dizer duas soluções distintas do sistema linear. O que quer dizer que Y, que é uma matriz coluna, e Z, que também é uma matriz coluna? Por que coluna? Porque vão ficar no lugar da matriz dos termos, desculpa, no lugar da matriz das incógnitas. Isso. Tem hora que dá um nó de tanto nome aí. No lugar da matriz X, que é a matriz das incógnitas. Perfeito? Que é uma matriz coluna. Muito bem. O que quer dizer que Y é solução? Quer dizer que quando eu trocar a matriz X das incógnitas por Y, a igualdade se verifica. A vezes Y dá B. E o que quer dizer que Z é solução? Quer dizer que quando eu trocar a incógnita X pela matriz Z, também a igualdade se verifica. Muito bem. Aí eu vou fazer a seguinte conta. Quem é a y menos a z? Ora, se a vezes y é b e a vezes z é b, b menos b, eu estou subtraindo matrizes. Dá a matriz nula, não é o número zero, é a matriz nula. Só que pela propriedade distributiva de matrizes, isso é A vezes Y menos Z. AY menos AZ. Ok? Ora, o que isso aí em cima está me dizendo? Isso aí em cima está me dizendo o seguinte. Y menos Z. Você é uma solução do sistema linear homogêneo. Qual sistema linear homogêneo? AX igual a matriz nula. Por que ele é uma solução disso? Porque quando eu troco x por y menos z, o a vezes y menos z dá a matriz nula. Ok? Então, se y é uma solução do não homogêneo e b é uma solução do não homogêneo, uma solução menos a outra solução resulta numa solução de quem? Da homogênea associada. Beleza. Agora, a questão fala que essas soluções são distintas. Y menos z não são iguais. Então, y menos z não é uma matriz nula. Ok? Se ela não é uma matriz nula, então, quando eu multiplicar ela por qualquer constante real, eu vou ter uma matriz também que não é nula. Sim? Então, se eu multiplicar por 2, eu vou ter uma matriz. Se eu vou multiplicar por 3, eu vou ter outra matriz. Se eu multiplicar por 20, eu vou ter outra matriz. Então, quando eu for multiplicando, variando K, eu vou ter matrizes diferentes. Quantas no total? Infinitas. E todas elas serão soluções disso aí. Por quê? Porque a matriz A vezes K, que é um número, vezes Y menos Z, eu posso botar esse número aqui na frente. É uma das propriedades de matrizes. Matriz A vezes K vezes a matriz B, eu posso botar o escalar lá na frente. E aí, todas elas zeram. Então, se y menos z resolve o homogêneo e não é nulo, todo número diferente de zero vezes isso vai fazer com que não dê nulo. E o zero vai dar nulo, não tem problema. Vão ter infinitas soluções. Agora, vamos fazer a seguinte conta. Quem é a matriz A vezes y mais k vezes y menos z. Vamos aplicar a distributiva aí. Vai ficar a vezes y mais a vezes k y menos z. Mas quanto dá a vezes y? Linha 2 branca. Dá b. Quanto dá o a vezes k y menos z? A matriz nula. É onde tem um para tudo, está escrito. E quanto é a matriz B mais a matriz nula? A matriz B. Conclusão. A vezes essa expressão aí está dando igual a B.
Então, essa expressão aí, ela é uma solução do sistema AX igual a B. Por quê? Porque esse negócio aí está no lugar da incógnita X. A vezes isso está dando a matriz B. E isso aí, então, é uma solução do sistema. Eu tinha a solução Y, eu tinha uma solução Z, agora eu tenho uma solução Y mais K vezes Y menos Z. Quem é o valor de K? Qualquer K pertencente a R. Então, quantas soluções eu estou encontrando? Infinitas soluções para o sistema. Pronto. Então, está resolvido o problema. Então, daqui em diante, você já sabe que se um sistema possui mais de uma solução, ele, na verdade, possui infinitas. Então, sistema compatível e determinado, uma solução só. Indeterminado, infinitas soluções. Sistema incompatível, nenhuma solução. Logo, o sistema possui infinitas soluções, falamos já. Vamos lá. Próximo exercício. Muito bem. Lá na observação foi dito, mas aqui está falando de novo, que dois sistemas lineares são ditos equivalentes se eles possuem o mesmo conjunto de solução. Aí eu tenho o seguinte. Na sua mão, você vai ter uma matriz F inversível. Se é inversível, tem inversa. E você vai estar com dois sistemas. Um sistema é AX igual a B, matriz dos coeficientes A, matriz dos termos independentes B. E outra pessoa está com um sistema, você pode ser você mesmo ou outra pessoa, com o seguinte sistema: FAX igual a FB, matriz dos coeficientes F vezes A, matriz dos termos independentes F vezes B, ok? Então, a pergunta da questão é: esses dois sistemas são equivalentes? Ou seja, eles têm a mesma solução? Como é que eu vou saber que se tem a mesma solução? Da seguinte forma: se alguém for solução do primeiro sistema, esse alguém resolve o segundo? Se alguém for solução do segundo, esse alguém resolve o primeiro? Se as duas respostas forem sim, então quem resolve o primeiro resolve o segundo. Quem é solução do segundo resolve o primeiro. Então, esse tem a mesma solução. Então, para a gente provar que tem a mesma solução, basta provar que quem resolve um resolve o outro. Sim? Então, vamos começar. Considere que y seja uma solução do primeiro sistema, ax igual a b. Traduza isso para mim. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu troco a incógnita x pelo y, a igualdade se verifica. Beleza. Então, eu vou trocar a incógnita x pelo y. Aí vai ficar a vezes y igual a b. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa igualdade e multiplicar os dois lados por f. Aí vai ficar FAY igual a FB. Acabou. Acabou o quê? Eu acabei de dizer que y é solução do segundo sistema, FAX igual a FB. Por quê? Porque quando eu troco esse x aí pelo y, dá certo. Vide a linha anterior, FAY dá FB. Então, quem for de solução do primeiro sistema será uma solução do segundo sistema. Agora vamos ver a volta. Pegue o segundo sistema, FAX igual a FB, e pegue uma solução dele que a gente vai chamar de Z. Se Z é uma solução dele, isso quer dizer que quando eu troco a incógnita por Z, a igualdade se verifica. Então, eu tenho que FAZ é igual a FB. Perfeito? Mas, o que eu vou fazer agora? Eu sei alguma coisa sobre F? Sim. A questão me diz que F é uma matriz inversível. Então, como F é inversível, existe a inversa de F, a matriz inversa de F. O que eu vou fazer com a matriz inversa de F? Eu vou multiplicar a inversa de F dos dois lados, pela esquerda ou pela direita? Pela esquerda. Então, eu vou pegar o lado esquerdo e multiplicar por F a menos 1 à esquerda. Lembrando que quando eu multiplico a esquerda, ele fica à esquerda do que já existia. Se eu multiplicar a direita, ele fica à direita do que já existia. Ok? E depois do igual, eu também vou multiplicar à esquerda do que já existia. Olha aí o que acontece. Quanto é f a menos 1 vezes f? Isso é a matriz identidade. E quanto é a matriz identidade vezes a? A. Então, a resposta do lado esquerdo é AZ.
Lado direito, f a menos 1 vezes f é a identidade. E quanto é a identidade vezes b? B. Conclusão, a vezes z é igual a b, ou seja, z é solução do sistema ax igual a b, porque quando eu trocar a incógnita x por z, é verdadeiro, já que a z é igual a b. Então, quem é solução desse sistema f(ax) igual a fb, também é solução do sistema ax igual a b. Logo, esses sistemas são equivalentes. É um exercício chato? É um exercício chato. Mas eu preciso dele para começar a parte prática, né? A gente, tá muito teórico isso, verdade. Mas eu não posso para a parte prática sem falar dessa teoria aí, senão não vai dar certo. Essa teoria aí é a chave, esse exercício aqui é a chave da parte prática. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, eu tenho o meu sistema na minha mão, que é ax igual a b. Alguém vai lhe dar esse sistema. Aí ele diz para você o seguinte, resolva esse sistema. Ou seja, vê se tem solução, vê se não tem, e vê se tiver quantas tem, mandando você resolver. O que esse exercício está falando é o seguinte, se eu multiplicar uma matriz inversível dos dois lados, não altera a solução, porque eles são sistemas equivalentes. Mas multiplicar dos dois lados é multiplicar essa matriz por A e por B ao mesmo tempo, sim? E como é que eu vou pegar uma matriz e multiplicar por A e por B ao mesmo tempo? Multiplicando pela matriz ampliada. Se eu multiplicar pela ampliada, veja que está A e do lado está B. Se eu multiplicar pela ampliada, a matriz ampliada, eu estou multiplicando antes da barrinha pelo A e depois da barrinha pelo B. Então, isso que está dizendo aí, FA e FB, basta pegar essa F e multiplicar pela ampliada, que você já vai enxergar o FA e FB. Então, toda vez que você pegar a matriz ampliada e multiplicar por uma matriz inversível por ela, não vai alterar o sistema, ok? Agora você me pergunta, e que matrizes F serão essa? Ora, eu vou te dizer uma coisa. Quem são as matrizes que são inversíveis e elas representam operações elementares? São as matrizes elementares. Elas são inversíveis, não são? Vide aulas anteriores. Aula anterior, diga de passagem. As matrizes elementares são inversíveis. Então, eu posso pegar as matrizes elementares e multiplicar por A e por B ao mesmo tempo. Ou seja, se eu pegar as matrizes elementares e multiplicar pela ampliada, eu não altero o sistema. Mas multiplicar uma matriz elementar é usar operação elementar. Então, conclusão é que se eu usar operações elementares, né, no sistema, ele não altera o conjunto solução. Bom, esse exercício só quer me dizer isso, que no fundo, quando você pegar um sistema linear e usar operações elementares, você encontra um sistema equivalente. Ele não altera as soluções. Dito isso, vamos à prática. Resolver os sistemas lineares. Como é que a gente vai fazer na prática? Eu te dou um sistema, alguém te dá. O que você vai fazer? Você vai escrever a forma matricial dele. Então, como é que bota na forma matricial? Matriz dos coeficientes, matriz das incógnitas e matriz dos termos independentes. Uma vez que você olhar a matriz dos coeficientes, das incógnitas e dos termos independentes, você pode criar a matriz ampliada do sistema. Matriz ampliada. Matriz das incógnitas, quem é? Coeficiente de x, de y e de z. 1 menos 1, 2. Segunda linha. Coeficiente de x, de y e de z. 3, 1, menos 1. Terceira linha. Coeficiente de x, de y e de z. 1, 1 e 6. E depois da barrinha, os termos independentes. 8 menos 1, 18. Essa é a matriz ampliada. Do lado esquerdo da barra, você tem a matriz dos coeficientes. Do lado direito, você tem a matriz dos termos independentes. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar operações elementares aí. E se eu fizer isso, eu não altero o conjunto solução. Mas você vai fazer operações elementares para quê? Para escalonar isso aí.
chegar numa forma escalonada reduzida por linhas. Quando chegar numa forma escalonada reduzida por linhas, que é uma forma mais simples e cheia de zero, o sistema é equivalente ao mesmo, da mesma solução. Aí eu vou e resolvo esse último sistema que é mais fácil de fazer. Então vamos lá. Então, mãos à obra. Vou pegar essa matriz aí e começar o jogo. Pivô da primeira linha, 1, menos 1, 2 e 8. É o 1. Então eu tenho que zerar o 3 e tenho que zerar o 1 que está embaixo. Vamos lá. Então eu vou pegar a linha 2 e fazer linha 2 menos 3, linha 1. Então vai dar o quê? 3 menos 3, 0. 1 menos 3 vezes menos 1, que dá mais 3, 4. E menos 1, menos 6, menos 7. Do lado depois da barra, menos 1, menos 24, menos 25. Beleza. Agora eu vou pegar essa matriz aí e vou zerar o 1 que está lá embaixo, na terceira linha. Fazendo o quê? Linha 3, trocar a linha 3 por linha 3 menos linha 1. Aí vai ficar o quê? 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1, 2. 6 menos 2, 4. E 18 menos 8, 10. Pronto. Já na primeira coluna está tudo bonitinho. Vamos para o próximo slide. Trazendo isso aí. O que eu vou fazer agora? Bom, você pode tentar dividir por 4. Aí vai começar a aparecer fração. Ou não fazer isso agora. Fazer o quê? Pegar a linha 3 e multiplicar por meio. Aí eu vou ficar com quanto? 0, 1, 2, 5. E agora eu vou permutar, trocar a linha 2 com a linha 3. Ao fazer isso, a linha 3 passa para o lugar da linha 2, a linha 2 passa para o lugar da linha 3. Agora na linha 2 o pivô é 1, e eu preciso zerar o que está em cima, que é o menos 1, e o que está embaixo, que é o 4. Passar para o próximo slide. Zerando primeiro o que está em cima. Para zerar aquele menos 1, eu vou pegar a linha 1 e somar com a linha 2. 1 mais 0, 1. Menos 1 com mais 1, 0. E 2 com mais 2, 4. 8 com mais 5, 13. Feito. Agora eu preciso zerar o 4 que está debaixo do 1. Como é que eu faço isso? Linha 3 menos 4, linha 2. Então, 0 menos 4 vezes 0 dá 0. 4 menos 4 vezes 1 dá 0. E menos 7 menos 4 vezes 2, que dá menos 8, dá menos 15. E lá no final, menos 25 menos 4 vezes 5, que dá menos 20, dá menos 45. Ok? Vamos passar essa última matriz aí para o próximo slide. Bom, terceira linha, o pivô está dando menos 15, eu não quero que dê 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a terceira linha e multiplicar por menos 1 quinzeavos, que na prática é dividir por menos 15. Então vai dar 0, 0, 1, 3. Pronto, tá bonitinho, né? Veja aí, antes da barrinha. O pivô aí, na coluna que está o pivô, tem um 2 em cima e um 4 em cima. Eu preciso zerar o 2 e zerar o 4. Vamos começar zerando o 4. Para isso, eu vou trocar a linha 1 por linha 1 menos 4, linha 3. 1 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 4 menos 4, 0. E 13 menos 12, 1. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse resultado aí, só falta zerar o 2 que está em cima do 1. Vou trocar a linha 2 por linha 2 menos 2, linha 3. Então vai ficar 0, 1, 2 menos 2, nada. E 5 menos 6, né? Menos 1. Bom, a matriz total ampliada aí está escalonada. O 1, né, é o primeiro elemento não nulo de cada linha não nula, é o pivô. Onde está o pivô, os outros são todos zero. E à medida que eu vou descendo, o pivô está indo para a direita, está escalonado. E o que eu faço agora? Eu agora desfaço o sistema. Que sistema é esse? É um sistema equivalente ao original. Equivalente quer dizer que possui a mesma solução que o original. Vamos ver o que ele significa? Vamos lá. Temos os coeficientes e temos os termos independentes. Então, eu tenho que 1 vezes x
mais 0 vezes y mais 0 vezes z é igual a 1. Então, a primeira igualdade é que x é igual a 1. Segunda igualdade, 0 vezes x mais 1 vezes y, que é y, mais 0 vezes z, que é 0, é igual a menos 1. Então, tenho que y é igual a menos 1. E a terceira igualdade me diz que 0 vezes x mais 0 vezes y mais 1 vezes z é igual a 3. Ou seja, 1 vezes z, z, z3. Conclusão, x obrigatoriamente tem que ser 1, y obrigatoriamente tem que ser menos 1 e z obrigatoriamente tem que ser 3. Então, eu encontrei quantas triplas como solução? Apenas uma. Conjunto solução é formada por uma única tripla, 1 menos 1, 3. O x tem que ser 1, o y menos 1 e o z 3. Trata-se de um exemplo de um sistema compatível e determinado. Okay? Penúltimo exemplo. Mesma coisa. Você vai montar a matriz ampliada, formada pela matriz dos coeficientes de x, y, z e os termos independentes. Montei aí. Só copiei os coeficientes e os termos independentes. E mãos à obra. Escalonar o negócio aí. Vamos lá. Eu preciso, na primeira linha, que o pivô seja 1, mas é 2. Ao invés de eu dividir tudo isso por 2, a primeira linha, né, eu vou permutar a linha 1 com a linha 2. Então, permutando a linha 1 com a linha 2, eu troco tudo que está na linha 1 com tudo que está na linha 2. Beleza? Muito bem. Agora, onde está o pivô aí 1, eu vou zerar esses elementos. Ora, uma maneira de zerar a terceira linha é somando com a segunda linha. Sim? Então, eu vou trocar a linha 3 por ela somada com a linha 2. Então, menos 2 com mais 2, 0. 12 com menos 5, 7. Menos 18 com mais 4, menos 14. E 5 com mais 3, 8. Muito bem. Falta zerar aquele 2 ali. Eu vou passar para outro slide, tá? Repetindo. Falta zerar o 2 ali. Então, eu vou trocar a linha 2 por linha 2 menos 2, linha 1. Então, vai dar o quê? 2 menos 2, 0. Menos 5 com mais 12, 7. E 4 menos 18, menos 14. E no finalzinho, 3 mais 2, 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar a linha 3 por linha 3 menos linha 2. Olha o que vai acontecer. 0 menos 0, 0. 7 menos 7, 0. Menos 14 com mais 14, 0. E 8 menos 5, 3. Do jeito que está aí, que é um sistema equivalente ao inicial, eu tenho o seguinte, olha, se eu fosse parar a questão aí, ficaria 1x, linha 1, menos 6y mais 9z igual a menos 1. Na segunda linha, 0x mais 7y menos 14z é igual a 5. E na última linha, eu teria o seguinte, olha, 0x mais 0y mais 0z igual a 3. O que nós conversamos no início? Que esse tipo de equação linear não possui solução. Não existe nenhum x, nenhum y, nenhum z que faça com que 0 vezes eles, no final, a soma dá 3, porque essa soma vai dar 0. Então, eu nem continuo nada, porque eu já sei que o sistema é incompatível. Eu não tenho como resolver isso aí. Perfeito? Solução, conjunto vazio. Não há solução. Então, nem continuo. Apareceu, veja bem, apareceu aí uma linha nula antes da barrinha, só que na barrinha, como um todo, não nula, veja, inclusive eu até falar assim, você não vai conseguir zerar nem a segunda nem a primeira, tá? No final das contas, você vai ver que o posto da matriz ampliada, no final das contas, que quando se você continuar o escalonamento, vai dar 3, porque no final das contas vão dar 3 linhas não nulas na ampliada. Enquanto na matriz dos coeficientes, que está antes da barra, vai dar posto 2, 2 linhas não nulas. Então, o posto de A é menor do que o posto de AB. Já na questão anterior, vou até voltar para você ver, ó, porque isso fortalece a visualização daquele primeiro exercício.
Tá aqui. Olha aí, a matriz ampliada e a matriz dos coeficientes. A matriz ampliada, o total, quem é o posto dela? Quantas linhas não nulas? 3. A matriz dos coeficientes, que é a que está antes da barrinha. Quem é o posto dela? 3. Tem o mesmo posto, então dá igual. Então tem caso que deu igual e o segundo caso deu menor. O posto da matriz A e o posto da ampliada, o primeiro deu menor que o segundo. Né? Isso aí é para ilustrar aquilo que a gente viu. E o último exemplo, gente. Esse último é parecido com o anterior. A matriz dos coeficientes é a mesma. Aí a matriz ampliada, eu só mexi no número 2, que está lá no final, na última equação, no finalzinho. E aí vamos começar o jogo aí. Então, permutei a linha 1 com a linha 2. Essa parte eu vou ser mais rápido porque é exatamente igual ao anterior. Depois eu zerei a linha 3, somando ela com a linha 2. Zerei a linha não, zerei o menos 2, né? Beleza. O que você fez agora? Agora eu vou zerar aquele 2 ali. Fazendo o quê? Trocando a linha 2 por linha 2 menos 2, linha 1. É o mesmo do anterior. Tá? Aí deu isso aí. Quando chegou aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer linha 3 menos linha 2. Troque a linha 3 por linha 3 menos linha 2. Agora vai dar 0 menos 0, 0. 7 menos 7, 0. Menos 14 com mais 14, 0. E 5 menos 5, 0. Na vez anterior, tinha dado 0, 0, 0, 3. Agora zerou tudo, então isso não é um problema. Porque 0x mais 0y mais 0z igual a 0, qualquer coisa resolve isso. Perfeito? Então aí você continua. Se der tudo 0, você continua. Se der 0 antes da barrinha e não 0 depois da barrinha, para incompatível. Muito bem. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o pivô que está aí 7 virar 1. Então eu vou pegar a linha 2 e multiplicar por 1/7. Fiz isso. Multipliquei. Né? Dá 1 menos 2 e 5 sétimos. O pivô aí da segunda linha 1, abaixo já está 0. Então, preciso zerar a parte de cima, o menos 6. Como é que eu vou fazer isso? Zerar aquele menos 6, trocar a linha 1 por linha 1, mais 6, linha 2. Quando eu fizer isso, 1 mais 0, 1. Menos 6 com mais 6, 0. 9 com menos 12, menos 3. E menos 1 com mais 30 sétimos vai dar 23 sétimos. Beleza. Já está escalonada, reduzida por linhas? Já. Passar para o slide. Já. O pivô é 1. Onde está o pivô, os outros elementos são 0. Linhas nulas abaixo das não nulas. E à medida que eu vou descendo as linhas, o pivô vai indo para a direita. Está escalonada, reduzida por linhas. Então, esse sistema é equivalente ao original. E quem é ele? Vamos ver quem é ele. 1x mais 0y menos 3z. Faltou 3 aí, gente, desculpa. Faltou na hora de montar o negócio. Menos, é um 3, tá? Na frente do z, tá? Menos 3z igual a 23 sétimos. Segunda linha, 0x com mais 1y menos 2z igual a 5 sétimos. E o finalzinho aí não me acrescenta nada. 0x com 0y com 0z igual a 0 não serve para nada, eu nem escrevo isso. Portanto, quem é a solução do meu negócio? Ora, veja que eu tenho quantas equações? 2. Quantas incógnitas? 3. Ok? Muito bem. Então, eu tenho mais, depois do escalonamento, eu fiquei com mais incógnitas que equações. Perfeito? Quando isto acontecer, você vai colocar a resposta em função das incógnitas sobressalentes. Vamos ver quantas são sobressalentes. Como é que eu vou saber isso? Exatamente fazendo a seguinte subtração. Quantas incógnitas? 3 incógnitas. Quantas equações? 2. O número de incógnitas menos o número de equações vai dar o número de incógnitas sobressalentes. Então, no caso, 3 menos 2, 1. Então, vai ficar tudo em função de uma incógnita, que a gente chama de variável livre. Então, como é que a gente conta essas variáveis livres? Vai ser o número de incógnitas
que é o número que eu tenho desde o início, x, y, z, menos o número de equações que eu obtive depois do escalonamento, que são 2. Então, eu vou jogar tudo em função de quê? Na cara aí, eu vou jogar tudo em função de z. Então, quem é x, passa o z para o outro lado, né? Z não, 3z, né? Porque eu esqueci o 3 ali na frente do z, mas na resposta eu não esqueci. Esqueci só a chavinha. Então, solução, abre chaves, essa é a chavinha. Quem é x? 3z mais 23 sétimos. Quem é y? 2z mais 5 sétimos. E quem é z? Z é a variável livre, pode ser qualquer coisa. Então, aí depois eu boto, ó, tá o quê? Z pode ser qualquer número real. Isso quer dizer para mim que eu tenho quantas soluções? Infinitas soluções, porque é só dar valores para z que eu vou encontrando as opções de resposta. Z igual a 1, Z igual a 20, Z igual a 500, o Z que você quiser dar, e aí você encontra soluções para o sistema. Então, esse sistema tem quantas soluções? Infinitas, porque só tem 3 opções. Nenhuma, uma única ou infinitas. Então, nesse caso aí, é um sistema compatível e indeterminado. Beleza. E assim chegamos ao final da nossa aula de hoje. Agora já aprendemos como resolver sistemas. E quero te dizer uma coisa em relação a esse número de variáveis livres. Ora, o número de incógnitas, né, que você está resolvendo o sistema é exatamente o número de colunas da matriz dos coeficientes, da matriz A. Né? Quantas colunas tem a matriz dos coeficientes? O número de incógnitas, porque é um coeficiente na frente de cada incógnita. Quando você faz isso, menos o número de equações não nulas, que é o número de linhas não nulas depois do escalonamento, o que é isso? É o posto. Então, você está calculando o número de colunas da matriz dos coeficientes menos o posto. E isso é o que a gente chamou na outra aula de nulidade da matriz. Então, a nulidade da matriz dos coeficientes, no caso do sistema, ela nos diz o número de variáveis livres. Se a nulidade for 0, não tem variável livre. Se a nulidade for 1, fica em função de uma variável. Se a nulidade for 2, fica em função de 2 variáveis. E aí, sucessivamente. Bom, na próxima aula a gente continua com sistemas lineares. Até lá, boa noite, tchau.